claro, não tem como a gente falar do Santos hoje sem deixar de falar do Neymar, né? O Neymar não estará em Salvador, é óbvio, a gente já sabe disso, tomou o terceiro cartão, né? E até rolou uma resenha aqui, o pessoal ficou brincando comigo, porque eu sempre gosto de acompanhar o jogo. São 2 jogos que eu assisto na rodada normalmente, né? O jogo do Bahia, óbvio, e o jogo do time que vai enfrentar o Bahia na próxima rodada. Então eu estava acompanhando o jogo do Santos, né? Antes de enfrentar o Bahia. E aí eu sempre pego os jogadores que estão pendurados e vou monitorando, né? Pô, será que alguém vai tomar um cartão ali e tal? Tinham vários jogadores do Santos pendurados. E aí, quando eu publiquei no Twitter essa informação de que estava acompanhando o jogo, que o jogo estava pegando fogo e que tinham jogadores pendurados, inclusive o Neymar, passou 2 minutos, ele reclamou, tomou amarelo. O pessoal, Boca, viu? Boca, não sei o que, ficou nessa resenha. Mas, brincadeiras à parte, eu queria entender, Nájila, de fato, qual é o impacto, né, disso em relação ao Neymar, porque o Marco pergunta aqui, por exemplo, pergunte a Nájila se a torcida está feliz realmente com o Neymar. E aí é uma pergunta que a gente pode destrinchar em 2, né? Primeiro, o impacto tático, né, da ausência de Neymar. Você até deu um spoilerzinho ali no comentário da manhã, né, sobre isso. O que é que pode acarretar no Santos? Como é que você enxerga se isso é benéfico ou não, taticamente falando ou animicamente falando? E esse impacto em relação à torcida. Como é que a torcida tem enxergado esse retorno do Neymar? Porque quem vê de fora parece, né, que a torcida do Santos gosta do Neymar e, enfim, enxerga o Neymar como uma salvação. Enfim, é o que eu vejo de fora. Mas é óbvio que eu não tenho a propriedade que você tem para poder falar em relação a isso. Então eu queria que a gente falasse um pouco sobre o Neymar, mas sobre esses 2 aspectos. Primeiro tático e depois esse aspecto anímico / torcida, sabe? O meu pano para passar para o Neymar tá sempre pronto. Acho que aí eu já explico bem sobre a torcida do Santos com o Neymar, né? Mas sim, primeiro a gente tem que falar sobre essa questão do Neymar, que eu até estava olhando alguns comentários aqui no chat do pessoal falando, ele é o dono do time, ele gosta de mandar em tudo e coisa e tal. Só que acompanhando aqui o dia a dia do Santos e do Neymar, é uma relação que talvez tecnicamente a gente esperasse um pouco mais do Neymar, né? Principalmente o primeiro semestre, que ele acabou se lesionando e ficou como fora bastante jogos, mas vem sendo uma parceria, principalmente no extracampo, muito boa para o Santos. Né? O pai dele, a empresa dele, acabou ajudando a reformar o CT da base do Santos, trazendo também investidores, patrocinadores. A parte da Vila Belmiro reformulou totalmente o vestiário do Santos, que estava defasado, deixou completamente moderno, até mesmo o de visitantes também houve uma mudança. Então, assim, muitas questões extracampo, o Neymar vem ajudando bastante, e sem ganhar nada em troca. Né? A reforma do CT Pelé custou quase 8 milhões, né, da base, e o Santos não colocou um centavo naquilo. Pinturas, nada. O Santos simplesmente falou, tá, pode fazer aí do jeito que vocês quiserem. Então, isso também a torcida acaba ficando grata por conta disso. Agora, a parte do Neymar também dentro de campo, de fato, a parte técnica a gente espera mais dele, né, por ser o craque que ele é, jogador de seleção brasileira, enfim. Mas mesmo ele estando abaixo do que a gente sabe que ele pode render, ele ainda faz muita diferença. Os principais resultados positivos do Santos nesse ano teve participação do Neymar, ou fazendo gol, ou dando assistência. É um jogador que coloca os companheiros na cara do gol. Eu brinco que ele e o Roleiser são 2 jogadores que são injustiçados, porque eles criam oportunidade para os jogadores do Santos, só que na hora de concluir eles não acertam. E aí, como eles não acertam, eles não ganham número de assistência. Né? Era para o Roleiser, para o Neymar, ter muito mais assistência do que tem nesse momento. Então, assim, a gente entende essa questão do Neymar como muito importante para o time do Santos, sim. É um jogador que eu vejo essa irritação dele dentro de campo muito também pelo incômodo de ser aquele jogador que está tentando fazer as coisas funcionar e acaba não dando certo. E aí, por ele ser o Neymar, acaba ele tomando a bucha, né? Acaba ele sendo o cara criticado e coisa e tal. Venho, inclusive, até falando lá no meu canal, sobre essa questão do Neymar não ser capitão do Santos. Porque eu acho que não tá fazendo bem para ele e pro time. Porque ele tá muito pilhado, muito pilhado. Então o pessoal fala, né, ele acaba arrumando briga com o juiz, com o torcedor, acaba arrumando briga com o adversário, porque ele tá pilhado. Mas eu acho que é uma pilha no sentido de estar incomodado com o que está acontecendo com o Santos. O choro dele contra o Vasco, eu acho que é um retrato disso, né? Ele até mesmo falou, ele chorou de raiva, porque você meio que se sente impotente de não poder ajudar o time a sair dessa situação. Então, eu vejo sim a torcida do Santos bastante
feliz com o Neymar, né? Lógico, a gente espera um rendimento melhor dele, mas eu entendo que a torcida entende esse processo de melhora, né, gradativa do Neymar. Ele já vem conseguindo jogar mais jogos, não sendo preservado, né? Todos os jogos que ele entrou, ele ficou até o final. Ele só não joga contra o Bahia exatamente por essa questão de amarelo, né? E a maioria dos amarelos do Neymar não é nem por falta, é por reclamação. Então, veja a torcida do Santos feliz, sim. Por isso que eu falo, né? Falar do Neymar aqui, o torcedor do Santos arruma briga quando fala mal dele. Pois é, o Luciano Santos até concordou aqui, ó, Nájila, com você, ó. Concordo com ela. No último jogo mesmo, no final do segundo tempo, ele deu 3 ou 4 passes para deixar os caras na cara do gol, mas os jogadores do Santos são fraquinhos demais. Os atacantes, né? Provavelmente ele deve estar falando sobre isso. Só para responder o Leiro também, que hoje de manhã ele estava com a dúvida como pronunciava, é Roleiser, tá? Inclusive era uma dúvida que todos os torcedores do Santos tinham, o Santos anunciou ele falando que o nome, como era a pronúncia, né? Porque eu particularmente jogo FIFA, eu chamava de Roleiser. Aí, completamente errado, né? Roleiser. Então, só para trazer para vocês. Leiro, mais um essa parte aí, do... mais uma para torneio difícil. Mas essa parte do Roleiser e também do Neymar, existe essa questão, porque o Roleiser, para mim, ele joga melhor, mais centralizado, né, na posição que ele vai jogar no domingo. Ele tá treinando assim, né, nesses últimos dias, para ser o titular no lugar do Neymar. Porque como que ele estava jogando? Ele, na maioria dos jogos, foi titular, mas jogando na ponta direita. E as características do Roleiser, na minha opinião, e também na de boa parte da torcida do Santos, não é compatível, né, para jogar na ponta direita. Então, e era um Kleber Xavier, a gente brinca aqui no Santos, não só o Kleber, mas os outros treinadores devem estar no estatuto do Santos, que não pode jogar diferente de 4-3-3, porque todo mundo treina o Santos no 4-3-3, é impressionante. E aí não dava certo, né? E era sempre um jogo do Roleiser que ele meio que puxava para o meio, então você vê que ele não ficava confortável de jogar nessa posição. Então, talvez sem o Neymar, ele vai ter mais essa facilidade, né, de flutuar ali no meio campo e conseguir abastecer os jogadores do Santos. Até porque, em termos de mobilidade, eu acho que ele tem mais hoje do que o próprio Neymar. Porque o Neymar, ele vem jogando um pouco mais... Ele é um camisa 10 do Santos, só que ele joga mais avançado. Até mesmo no jogo contra o Vasco, uma das grandes questões que a torcida não gostou foi que o Neymar e o Tiquinho estavam jogando completamente lado a lado, avançados. E aí o meio-campo do Santos ficou um latifúndio ali. Não tinha criação no meio-campo do Santos, porque não dá para jogar Neymar e Tiquinho. Acho que ou você escala um, ou você escala o outro. E com todo respeito ao Tiquinho, né? Sou muito mais o Neymar. Então, eu acho que a criação de jogadas com o Roleiser pode ficar de uma forma que o Santos deve jogar no contra-ataque, tá? Já tô falando que eu acho que o Santos deve jogar no contra-ataque contra o Bahia, funcionar até melhor. Por incrível que pareça, tá? É que sem o Neymar você perde a questão da marcação do adversário, né? O adversário, ele acaba ali se prendendo. O Neymar, na maioria dos jogos, ele tem um cara fixo que marca ele e a sombra. Então, nessa brincadeira, ele já puxa 2 marcadores. E aí dá espaço, né, para os outros jogadores do Santos entrar com tranquilidade. Então, acho que talvez essa seja um ponto positivo e um ponto negativo sem o Neymar, vamos dizer assim. Não que eu comemore a ausência do Neymar, não me entendam mal, mas tentando entender aqui a dinâmica, né, de como que pode ser essa partida. Não, o Lordelo pergunta, eu não sei se ele chegou agora ou se ele não entendeu muito bem, aí eu acho que é importante a gente trazer para a Nájila comentar. Ele bota assim, ó, tem como ela falar novamente da situação de Neymar capitão? Estão cogitando isso, retirar ele da faixa de capitão? Explicar melhor não, isso. O Santos não, o Santos não, eu. Ah, sim. Porque eu acho que ele anda meio pilhado, assim, e a maioria dos cartões que o Neymar toma é por conta de reclamação. E eu entendo que, às vezes, ele passa do ponto e o árbitro tá correto de dar amarelo, mas eu também sinto que, muitas vezes, por ele ser o Neymar, o árbitro já vê ele chegando e, pum, já dá o amarelo. E aquela linha tênue, né? Porque ele é o capitão. Então, ele sendo o capitão, ele teria direito de falar com o juiz. Mas, às vezes, também ele extrapola. Então, eu acho que para preservar o próprio Neymar e o próprio Santos, porque aí você acaba ficando sem um jogador, eu passaria a braçadeira para um outro jogador um pouco mais centrado, né? Mas eu acho que é impossível, porque tem toda a questão da representatividade, dele ser o 10, dele ser o capitão, então... Ele, sem mas a só faixa se nascer de novo. ia tomar bem mais amarelo.
A maneira como ele se comporta, como ele reclama demais, cara. É um exagero, assim, da parte dele. E aí tem os superchats, né? Tem um do Tauf, acho que ela já falou um pouco sobre isso, mas é uma pergunta mais específica, né? Aí o Tauf pergunta aqui, ó. Nájilo Santos, torcedores e influenciadores conseguem distinguir o personagem Neymar do jogador Neymar? Parabéns pelo trabalho. Acho que ele falou um pouco sobre isso, mas responder mais precisamente o que ele perguntou aí. Não, eu acho que sim. Eu falo por mim, principalmente. Tem jogos que o Neymar não joga bem, a gente sabe pontuar que realmente, né, deixou a desejar, segurou muita bola, isso é uma coisa que a gente vem falando bastante, que às vezes é o Neymar que segura a bola ao invés de passar um pouco mais rápido, e aí acaba gerando falta, acaba devolvendo a bola para o adversário, enfim, o Santos tomou vários contra-ataques, porque o Neymar às vezes segura um pouco mais a bola, então eu vejo e outros colegas também sabendo, né, elogiar e criticar o Neymar jogador quando necessário. A questão de Neymar influencer também é uma coisa que gera bastante debate de torcedores, mas no final a gente sabe que é o pacote Neymar, né? Dele levar os parças no CT Pelé, de levar os parças para assistir jogo no camarote, enfim, a dezenas de entrevistas para programas, né, de TV aberto que ele acaba participando. Então a gente sabe que o combo Neymar é isso aí, mas eu acho que isso a gente sabe dividir bem, sim. Tem outra aqui, Lula. Mundo do Fio mandou aqui também para Nájilo.